As coisas não vão bem para a África nem para o mundo. No Togo, os jovens decidiram sair à rua amanhã em protesto à alteração constitucional, porque o Parlamento decidiu colocar no poder o senhor Nassimbe, o atual presidente do Togo. Decidiram colocá-lo no poder para o resto da vida. Ou seja, deixa de ser presidente e passa a ser primeiro-ministro e ali vai governar aquele país por o resto da vida. Tantos poderes que tinha o presidente foram todos arrastados para o primeiro-ministro. Jogo constitucional, o que é habitué, o que é habitué, o que é costumeiro, o que é tradicional na atual África. Em Angola, também os jovens prometeram ir a protestos, dia 25, 26, acredito, e o presidente de Angola, João Lourenço, está em Portugal para conversar com o presidente de Portugal, com o primeiro-ministro de Portugal e também com o presidente da Assembleia Nacional. Em França, o presidente francês disse que vai reconhecer a Palestina em setembro nas Nações Unidas e também falaremos aqui sobre as declarações do empresário Alik Dangote, que disse que a Rússia é uma ameaça para a África em função da quantidade de petróleo refinado e sem qualidade que a Rússia está a armazenar no Togo e do Togo está a ser distribuído para o resto do continente africano. Fica aqui, meu chefe, se faz favor, até o final do vídeo, porque juntos analisaremos até que ponto esses assuntos são bons ou maus para a África e quais são as possíveis soluções de alguns assuntos, também claramente o que é que o presidente angolano vai fazer em Portugal e que vantagens esta visita, que é criticada por muitos angolanos em função da quantidade de visita do presidente angolano para o resto do mundo, claramente vai trazer para Angola. Numa altura em que Portugal está a discutir a alteração da lei de nacionalidade, lei esta que também o presidente angolano já fez um comentário que não agradou nada aos portugueses. Já fizeste like, meu chefe? Espero que tenhas feito like, espero que tenhas partilhado, espero que tenhas ativado aqui o sininho de notificações. O seu like é um pagamento é meu salário. Por favor, digam ainda, se vous plaît, paga meu salário, porque sem salário eu não consigo voltar para cá amanhã para gravar vídeos. Preciso comer, preciso comprar livros para ler cada vez mais, e porque com livros, com leituras, consigo claramente ter mais capacidade de argumentação. Coloca aqui a sua empresa para ser vista por mais de 1000 pessoas todos os dias, por mais de 1 milhão de pessoas todos os meses. O seu negócio precisa ser visto, precisa ser anunciado, ok? Sem mais voltas, vamos aqui começar por comentar o tema de Dangote. O bilionário africano Dangote, o Alik Dangote, que construiu a maior refinaria da África na Nigéria, que refina 650 mil barris por dia e ele pretende refinar 700 mil barris por dia, disse que a Rússia tem um reservatório de combustível em Lomé, no Togo, e esse combustível tem sido vendido para o resto da África em preços muito baratos, o que prejudica a África 3 vezes, porque o preço é muito barato, o combustível não é de qualidade e a África não está a beneficiar da refinaria que ele próprio claramente construiu com também muitos empréstimos, e também este fornecimento de gás, este fornecimento de combustível russo pode inviabilizar o seu projeto de refinaria e também o projeto de aumentar a refinaria, e faz também claramente com que surjam em África muitos problemas ambientais porque se está a consumir combustível de péssima qualidade. Logo, o empresário Dangote solicita aos países africanos para que possam boicotar, sancionar ou estabelecer taxas muito altas ao petróleo a vir da Rússia, a exemplo dos americanos e dos europeus. Qual é a tua opinião em relação a este posicionamento de Dangote? É muito mais capitalista ou é solidário? Está preocupado apenas com ele próprio, porque o petróleo russo, que não pode vender para a América nem para a Europa em função das sanções, o petróleo russo em África está a prejudicar o seu projeto, está preocupado só com isso, ou claramente está preocupado mesmo com a sustentabilidade do continente africano? Na minha visão, eu penso que etno dieta sempre é melhor, ou seja, aquilo que é construído pelos africanos deve ser protegido. A refinaria de Dangote surgiu depois de 50 anos em África, não existia refinaria neste tamanho. Se o petróleo russo é de péssima qualidade, claro, devem especialistas averiguar, e os países africanos deviam preferir comprar petróleo da refinaria de um africano do que estrangeiro. Agora, a questão da competitividade, na economia existe competitividade. Até que ponto é que é certo que de facto o petróleo russo é péssimo? Alguém primeiro tem que averiguar
Se provar que realmente o petróleo russo é de péssima qualidade, é claro que devia-se comprar petróleo Dangote. E se provar que o petróleo russo tem qualidade, aqui o Dangote devia saber como é que a Rússia está a explorar petróleo, baixando também claramente o custo de produção, para que haja na economia africana claramente competitividade. Muito mais do que eto modieto, é claramente sermos parciais, estudarmos o petróleo russo de facto está bom ou não está bom, e depois prejudica-nos a nós, não nos prejudica, e depois, claramente, avançar com um processo muito mais limpo possível. Okay? Não é apenas pensar em proteger a indústria africana de Dangote, é, acima de tudo, garantir que exista competitividade, que venham empresas estrangeiras competir com as nossas, e que, acima de tudo, nós, também africanos, estejamos preocupados em refinar petróleo, explorar petróleo em custos baratos. Atenção que Dangote também pretende comprar, ou já compra mesmo petróleo também em Angola, em vários países africanos, ok? E, portanto, se ele compra petróleo em outros países e refina na Nigéria, a Rússia refina o seu próprio petróleo na Rússia, claramente que a Rússia tem menos custos de produção do que a Nigéria. Portanto, é uma questão muito complexa, vai exigir solidariedade entre os africanos e também vai exigir claramente um estudo sobre a qualidade do petróleo russo. Boas! Nós temos aqui, em relação à visita do presidente João Lourenço a Portugal, onde haverá um encontro com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, um encontro com o primeiro-ministro e um encontro com o presidente da Assembleia Nacional. Não sei se o presidente da República de Angola vai para o Parlamento, espero que não, porque se for ao Parlamento, ai Jesus, tem ali o Chega Lembras o que aconteceu com o presidente brasileiro no Parlamento português? Lembras? Exatamente. Infalivelmente, o presidente angolano fora ao Parlamento, vai também acontecer o que aconteceu com o presidente brasileiro. Chamarem nomes, pedirem para sair, pedirem para calar. Não sei se vai, e se for, boa sorte, e se não for, vai escapar claramente daquelas declarações do Chega que possamos imaginar. Depois também há um encontro com empresários portugueses, em Portugal também empresários angolanos, ok? Esperemos que o presidente angolano traga para Angola mais empresários portugueses da área da indústria, serviços, já temos bastante. Indústria, ok? É importante. E a nível de conversações com o presidente português, claramente voltarei aqui para poder comentar os assuntos que foram discutidos com o primeiro-ministro e também com o presidente da República de Portugal. Apesar de que o presidente da República de Portugal é uma entidade muito mais cerimonial, muito mais diplomática, e os grandes assuntos são discutidos com o primeiro-ministro. E claro que amanhã, depois da manhã, eu volto para cá para analisar, para comentar os assuntos que foram levantados, e também os múltiplos acordos. Fala-se aqui em mais de 7 acordos que vão ser assinados. Também, claramente, voltarei para cá para melhor comentar. Por isso, meu chefe, subscreva no canal, se faz favor. O presidente Macron disse que vai declarar a independência e reconhecimento de Palestina na ONU em setembro. Está mais do que na hora de reconhecermos a Palestina para que Israel possa respeitar a Palestina, para que possamos começar com o processo de construção, desarmamento, devolução dos reféns, reconstrução da Palestina e fazer com que a Palestina seja um país livre como todos os outros países, porque apenas reconhecendo a Palestina, Israel poderá respeitar a Palestina, falou o presidente francês Emmanuel Macron. Depois de uma conversa que o mesmo teve com o chanceler alemão e também com o primeiro-ministro inglês. Vale aqui lembrar que vemos aqui já dois apoios à França, estamos aqui a olhar um apoio alemão, um apoio inglês, um apoio francês, 3 maiores economias europeias, a França, a Inglaterra e a Alemanha. Os demais países europeus claramente vão cavalgar na intenção da França, da Alemanha e da Inglaterra. Um parceiro importante europeu são os americanos, que claramente tem uma ligação muito forte com Israel, o que poderá criar aqui um certo impasse, uma demora, uma lentidão, mas se a França reconhecer, mais países reconhecerão, e a ONU funciona assim. Quanto mais países mostrarem intenção, depois, claro, os 5 poderosos lá, do Conselho de Segurança, também poderão dizer alguma coisa a respeito ou não. E nesses 5, claramente, os 3 estão lá presentes. Ponto.
E vamos aqui acompanhar o andamento, uma altura em que a Gaza, a Palestina, está a registrar cada vez mais. Já agora são mais de 100 mortes por malnutrição, fome, porque Israel está a ser acusado de não permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza. E Gaza, desculpa, Israel diz que não é a ONU que está com a lentidão de poder fazer entrar os caminhões. A ONU disse que não tem noção de quantos caminhões estão parados em Gaza à espera de autorização para poderem entregar alimento, porque sem autorização de Israel, os alimentos são distribuídos e Israel dispara contra os jovens famintos, aqui entre aspas. Ponto. Esperemos, setembro, Nações Unidas, de facto haverá ou não haverá um aval do Conselho de Segurança, ou também, se não será necessário, acho que é necessário que o Conselho de Segurança claramente dê um aval positivo para que Palestina seja um país e assim Israel respeite de forma vá lá, forçosa a independência da Palestina, porque de outro jeito continuará a prerrogativa de Trump de que faremos de Gaza uma riviera. Pronto. Avançamos aqui em relação ao outro tópico importante, que é o do Togo, onde os jovens decidiram sair à rua a partir da manhã porque o Parlamento decidiu vá lá, alterar a Constituição, que a alteração já foi feita no ano passado, a alteração constitucional, né? O país sai do sistema parlamentarista, sai do sistema presidencialista para um sistema parlamentarista, ou seja, o Presidente da República agora passa a ser eleito pelo Parlamento, o Primeiro-Ministro também, claro, pelo Parlamento. As pessoas votam no partido, o partido com maior assento elege o Primeiro-Ministro e o Parlamento elege também o Presidente. Ou seja, aqui o partido que governa Moçambique, governa o Togo, acho que a UNIR vai continuar a governar o país por resto da vida, porque se o Presidente da República é eleito por maior partido no Parlamento, que é o outra parte da situação, se o Primeiro-Ministro é eleito pelo partido que ganha as eleições, quer dizer que agora o Presidente da República, que é o senhor Faure Nazimbe, não, é? Não pôde mais concorrer às eleições enquanto presidente, que passou agora para o primeiro-ministro, onde na atual Constituição todos os poderes que eram do presidente passaram para o primeiro-ministro, eles agora chamam por acaso presidente do Conselho de Ministros, que é o primeiro-ministro, que era o senhor primeiro-ministro, agora tem mais poderes do que o presidente, e este cargo vai ser ocupado pelo senhor Faure Nansimbe, que era anterior presidente, que governou o país durante os últimos 19 anos, substituiu o seu pai, que governou o país durante os últimos 38 anos. O senhor agora não pode mais governar o país por meio constitucional, altera essa Constituição, segue um outro cargo mais poderoso para o resto da sua vida. No entanto, os jovens decidiram sair à rua em protesto a esta alteração constitucional que coloca o presidente no poder durante os últimos anos da sua vida. Para lembrar que a semana passada houve eleições no Togo, o NIR voltou a ganhar as eleições, muitos jovens não votaram porque não confiam no processo eleitoral e agora voltam à rua para manifestar-se. Até o momento, há registro de que mais de 7 jovens foram mortos nas manifestações pela polícia. Okay? Também há exemplo de Angola, onde jovens voltam a manifestações no dia 26, 25, sábado e domingo, não é? Em protesto aos preços altos dos combustíveis e não só. Há informações de que depois dos protestos os jovens não irão para casa, irão pernoitar no lugar em que terminarão as manifestações, ok? Portanto, é o direito dos jovens de reclamarem pela injustiça. Se o governo, que é eleito pelo povo para gerir as coisas do povo, comete ou toma decisões que não agradam, que vão contra a vontade, as prioridades, a visão do povo, é natural que o povo, que elegeu aquelas pessoas, reclamar contra isso. Infelizmente, o povo elege alguém para dirigir, para gerir o país. Aquele alguém, quando é eleito, enche-se de poderes, de poderes, de poderes, para que depois aquele que lhe elegeu para poder governar o país, porque o país tem que ter governo, não podemos todos governar o país, apesar de que há teorias que levam ao comunismo extremo, onde o governo desaparece, é um assunto para outro vídeo. Portanto, o povo elege alguém para governar, este alguém, quando é eleito, cria imensas leis que o protejam, imensas leis que aumentam o poder, depois o povo que o elegeu não consegue tirar dali. Por quê? Porque ele não só criou imensas leis, como também criou várias outras instituições que o protejam.
não é? Como é que surge temas políticos? Surgem, né, as 5 pessoas, 7 pessoas, 10 pessoas em uma aldeia, depois tornam-se 20, 30, 40, 50 pessoas, 100 pessoas na aldeia, percebem que precisamos agora de um líder, porque nós não podemos viver assim sem líder. Escolhem um conselho, esse conselho depois indica algumas pessoas que são idôneas, essas pessoas idôneas são eleitas, uma pessoa ganha, a pessoa chega ao poder. Essa pessoa precisa ser paga como salário, porque ela tem de deixar de trabalhar nas suas coisas para gerir as coisas do povo. E o povo junta dinheiro, chamado imposto, para poder pagar aquela pessoa como salário. Aquela pessoa naquele poder ali percebe que o poder é bom, o dinheiro é bom, começa a organizar o país por meio das leis. Quando o povo vai trabalhar e volta para casa, cansado, aquele senhor cria leis, cria mais instituições, que criam mais custos, que fazem com que aquela população que só pagava uma moeda por mês para poder garantir o salário daquele, agora tem que pagar 2 moedas porque o aparelho do Estado, as pessoas que estão governando o país, estão a aumentar. Só que aquela pessoa que está a governar, que foi eleita para governar o país, começa não só a aumentar mais departamentos, como inclui pessoas lá da sua família, cria leis que protegem aquelas pessoas e assim também, ok? E acaba por esquecer depois aquelas pessoas que ali lhe colocaram. E ao esquecer, aquelas pessoas começam a perceber que estão a ser esquecidas, vão reivindicando. Porque percebem que a razão pela qual lhe colocamos ali não está a ser cumprida. Então, a política é uma coisa muito bonita, muito bem organizada, surge em um sentido mesmo racional, só que os homens corrompem-se pelo poder e pelo dinheiro. E é importante que a população saia, reclame para dizer àquele que foi eleito de que não estás a ir conforme nós combinamos. E infelizmente, às vezes, as pessoas precisam reclamar até a exaustão para que aquele saia ou para que aquele ouça. Esperamos que no Togo os povos sejam ouvidos, esperamos que em Angola os povos sejam ouvidos, esperamos que, claramente, a ideia de Macron em reconhecer a Gaza também seja reconhecida, porque tens de ver as imagens das crianças em Gaza morrerem de fome para sentir-se realmente na pele. Não precisas ser muçulmano, não precisas ser palestino, não precisas ser cidadão da Ásia, não precisas ser para poder sentir claramente como fortes são aquelas imagens. Países como a França, países como a Alemanha, países como a Inglaterra, que são fortes quando se importa com essas questões boas. E infelizmente, nós, África, precisaremos nos importar com os outros, porque o que lá acontece nos afeta, porque nós também sofremos como eles próprios sofrem. Estamos juntos, voltarei aqui amanhã para falar sobre os proveitos da visita do presidente angolano João Lourenço a Portugal, e também voltarei aqui para falar sobre o que aconteceu em Angola, nas manifestações do sábado, e também sobre o que aconteceu amanhã nas manifestações do Togo. Faz o like, meu chefe, subscreva, estamos juntos até o próximo vídeo. Que Deus abençoe como sempre. Amém.